Bom dia a todos. Meu nome é Marcelo Alves, eu sou diretor de Seguridade da FAPES. Estamos aqui para mais uma conversa com a FAPES, hoje para falar de um assunto muito importante, que é o simulador do processo de imigração. Comigo aqui estão Mariana Sherman, a gerente de Previdência, e também o Rodrigo Shoa, o gerente de Atuária. Bom dia. Bom, começando aqui, eu acho que é importante a gente destacar todas as lives que já foram feitas desde fevereiro do ano passado, né? Ali a gente vem contando uma história, né? Uma história a respeito do processo de imigração, entendendo o plano. E onde é que a gente entra com esse ponto agora do simulador, né? Onde é que o simulador entra nessa história que a gente está contando? Então, essa história a gente pode resumir de uma certa maneira em alguns tópicos principais. O primeiro tópico é: esse processo de imigração é universal, né? Ele é para todos os participantes do PBB. Assistidos, ativos, pensionistas, BPD, autopatrocinado, para todos. Ele é universal. Depois, um tópico muito importante que a gente sempre tem frisado em todas as apresentações: o PBB é um plano sustentável. Depois do acordo com o TCU, onde uma série de incertezas que pairavam sobre o plano foi celebrado, né? Isso foi feito ano passado. Uma vez todas essas incertezas foram retiradas do plano, o plano, a gente já fez uma série de lives a respeito disso, da sustentabilidade do plano, da sustentabilidade antes e depois do processo de imigração, né? Esse é um ponto importante. E por que isso é importante para o processo de imigração? Porque uma série de migrações que já foram feitas no setor de Previdência, elas vieram exatamente porque um plano BD estava com problemas. Esse não é o nosso caso. A gente tem um plano BD robusto, seguro, sustentável. Ontem, né, a gente teve aquela apresentação no auditório do BNDES, foi até interessante escutar do próprio presidente da Previc, né, do diretor superintendente, que o nosso plano é um dos que pagam um dos melhores, né, em termos de benefício. Ele falou até que era o melhor. Né? É o quarto em termos de patrimônio, de BD, e ele chegou a colocar que, em termos de benefício, na opinião dele, é o melhor. Então, assim, é uma opção, o que a gente tem sempre colocado nas nossas apresentações é de que é uma opção segura. Então, a FAPES tem sempre se posicionado no sentido de transmitir o máximo de informações para os participantes, para que eles possam tomar a sua melhor decisão, e para isso eles têm que entender as características dos dois planos, né? Então, a migração, de fato, é voluntária, né? Porque o plano está sustentável, está seguro, está robusto, antes e depois do processo de migração. Então, as pessoas que eventualmente migrarem não vão estar fazendo por medo da sustentabilidade do PBB. Elas vão estar fazendo porque elas entenderam que as características do CD são mais adequadas para o perfil de vida, né? E para as perspectivas que elas entendem como as mais adequadas para a sua questão de previdência. Então, por parte da FAPES, a gente sempre teve uma preocupação grande de passar todas as informações para que os participantes entendam bem a dinâmica, a diferença de dinâmica entre o BD e o CD. Então, tem várias lives, tem vídeos falando disso. Ontem mesmo a gente voltou a colocar as diferenças do BD e do CD. Para quê? Para que os participantes entendam e possam tomar a sua decisão, identificando ali qual o perfil que eles acham mais adequado. Mas todas essas discussões têm sido, até o momento, colocadas no âmbito conceitual, né? Então, o BD é mutualista, o BD é solidário, o CD é individualizado, o CD você tem o risco, porque uma vez terminado o saldo, o benefício termina, no outro você tem um benefício vitalício. Ou seja, a gente sempre está discutindo aqui no campo conceitual. Hoje a gente vai ter oportunidade, trazendo o simulador, de ver as perspectivas econômicas dessa mudança de plano, né? Então a gente vai comparar o BD com o CD em termos econômicos. Essa é a ambição, né, desse simulador. Antes de começar, só frisando aqui, né, a gente tem um conjunto grande de material, então a gente está se aproximando do processo de migração, de tomada de decisão. A gente incentiva, né, que todos os participantes visitem o site da FAPES, o hot site, tem um FAQ, tem vários vídeos, enfim.
Tem uma série de conversas que a gente está programando, né? Conversas em grupo, atendimento individualizado. Esse é um momento que, de fato, tem muita gente que já está acompanhando o processo desde o início, né? Mas a gente sempre conversa com colegas e tem gente que a gente percebe que ainda está distante aí do processo. Então, é uma decisão importante, é uma decisão para a vida toda. A gente ontem frisou na apresentação também, né? Que é uma decisão irrevogável, irretratável, onde o período de opção, que vai ser de 60 dias, ele não vai ser reaberto. Então, uma decisão importante para todo participante. Vale a pena, de fato, gastar aí um tempo olhando e entendendo o processo, conversando com os colegas, conversando com a FAPES, buscando informação qualificada. A gente está aqui à disposição para atender o participante para que ele chegue nesse momento crítico com todas as informações necessárias, confortável, confiante para tomar sua decisão. Trazendo aqui um pouco do cronograma, né? A gente sempre começa a nossa conversa aqui com a FAPES falando do cronograma, né? Onde é que a gente está, né? Onde a gente está e para onde a gente está indo. A gente já passou por todos aqueles processos ali de estudo, proposta, elaboração, aprovação de FAPES, BNDES, aprovação da SES, aprovação da Previc, que foi agora em janeiro, e a gente está se aproximando, enfim, da abertura do período de opção. A gente sempre falou que o período de opção ia abrir em maio. 1º de maio é um feriado, é uma sexta-feira, né? Então a gente achou por bem começar numa segunda-feira, dia 4 de maio. O compromisso do processo de migração é de 60 dias, exatos 60 dias, então ele vai começar dia 4 de maio e vai terminar no dia 2 de julho, é uma quinta-feira, né? E aí, frisando novamente, a FAPES já vem fazendo esse trabalho de comunicação e a gente vai manter durante esse período toda essa comunicação próxima com o participante para que a gente possa tomar essa decisão de forma bem convicta, né? E aí um ponto que a gente sempre destaca que a gente teve a oportunidade de divulgar valores de reserva de imigração em dezembro. Esses valores são prévios, são valores estimados, né? Eles inclusive, na hora, atuarialmente, a gente fez aqui um Frankenstein, né? É a data de cadastro de junho, com o resultado de setembro, com as premissas atuariais de 2026. Mas, como a gente queria, de fato, trazer um valor estimado, uma ordem de grandeza, para que os participantes já tivessem noção dos valores ali das suas reservas de imigração, isso não é um problema, né? Agora a gente está calculando no dia 31 de janeiro, né? Porque dado que a Previc aprovou o processo de imigração no dia 30 de janeiro, a norma estabelece que esse cálculo tem que ser feito com data base de 31 de janeiro, é o último dia do mês da aprovação. Então, a gente está calculando tudo com 31 de janeiro. Exatamente nesse momento, a gente está com os cálculos, né, sendo elaborados. Vocês sabem, os cálculos são elaborados pelo atuário do plano, que é Ernest Young, estão sendo revisados pela FAPES e estão sendo auditados pela Price, né? Então, exatamente a gente precisa, de fato, desse período até o dia 4 de maio. Então, no dia 4 de maio, quando a gente lançar a jornada, né, onde a pessoa vai poder optar efetivamente pela migração, quando ela entrar no site, e hoje vocês já vão ter uma ideia, quando a Mariana apresentar aqui o simulador, vocês já vão ter uma ideia da carinha, né? Porque a gente agora, esse simulador já vai ser feito em área logada, né? Então, no dia 4 de maio, vocês vão ver ali a reserva definitiva. Essa reserva ainda está sendo calculada, verificada, auditada. A gente está exatamente nesse trabalho, né? E, Marcelo, acho importante frisar que no valor lá no simulador vai aparecer o valor total, mas que vai ter um maior detalhamento na parte logada do portal. Então, que é o que ele já vem hoje. Que ele já vem hoje, só que eles vêm hoje com o valor estimado. Então, eles vão ver os valores que vão ser os efetivos com as mesmas aberturas na parte logada. Então, é só para saber onde procurar cada coisa, né? Exato. E um ponto que a gente sempre destaca também é o momento da visão do participante, esse participante que migrou, né? Em que momento que ele vai se ver no plano migrado? No plano novo, né? Ele vai se ver no dia 1º de setembro. Né? Então, tem datas aqui, marcos importantes, que é para todo mundo entender, só para não ficar dúvida. Né? Eles vão se ver no dia 1º de setembro.
E aí, qual o valor que ele vai enxergar no dia 1º de setembro? Ele vai enxergar o valor do dia 1º de janeiro, 31 de de janeiro. 31 de janeiro, Isso. atualizado até o dia 1º de setembro. Atualizado de que forma, né? Como se no CD estivesse, né? Então ele vai estar vertendo contribuições, vai ter a rentabilidade do plano. No caso do assistido, também vai ter pagamento de benefícios, ou seja, é como se ele tivesse migrado no dia 31 de janeiro, né? E ele vai vendo toda aquela progressão de forma que não haja exatamente nenhuma transferência de riqueza durante esse processo. Isso Exatamente. Ele, na verdade, a data efetiva do plano prevista pelo cronograma, a data efetiva do PBB-CD é 1º de setembro, mas a data do cálculo é 31 de janeiro. Então, entre 1º de fevereiro e 31 de agosto, os ativos continuam contribuindo, ativos e autopatrocinados, os aposentados e pensionistas continuam recebendo seu benefício. Então, essa atualização já é um mini CD, ele já é uma vida como se no PBB ele estivesse, né? Entram contribuições, saem pagamentos, tem a rentabilidade pelo PBB. Então, na competência de setembro é quando ele vai ver o primeiro extrato dele no PBB-CD atualizado, indicando exatamente o que aconteceu mês a mês. Saldo inicial de 31 de janeiro, contribuições, pagamentos, rentabilidade, mês a mês. Ele vai ter todo esse histórico. E a contribuição dele e do BNDES. Sim, as duas contribuições. E aí tem que lembrar um detalhe que é importante, que é líquido da despesa administrativa. Aqueles 10%, eles não entram na provisão. Então, o participante vai ter oportunidade de, entrando ali no dia 1º, ver um extrato de um Depara, né? O valor que ele viu como reserva de migração. É como se fosse um saldo inicial. Que é um saldo inicial. Que é a referência que ele tem. E como é que ele chegou nesse valor efetivamente migrado no dia 1º de setembro. Fica bem transparente, bem didático, né? E ele, obviamente, quando ele entra no portal, ele não vai mais entrar no PBB, vai entrar no PBB-CD. Tá? Então, isso é importante. Rodrigo, aproveitando aqui, porque, enfim, a gente hoje vai falar do simulador, mas a gente está se aproximando do processo, da data, né? E tem vários pontos. Então, aproveitando aqui, quando a gente está falando de cronograma, porque é uma dúvida que tem aparecido, né? Entre o dia 31 de janeiro, a gente tirou uma fotografia, ali é o cadastro, então pegou a base salarial, quem era ativo, quem era assistido, mas o mundo, ele não para, né? O que está acontecendo? Então, por exemplo, teve gente que está se aposentando durante esse período, tem participante que, infelizmente, faleceu durante esse período. Então, assim, comenta um pouco a respeito desses eventos que podem ocorrer. Sim. E como é que isso muda ou não muda no processo de migração. Já diria o poeta, o tempo não para, né? Assim, aqui também a gente não vai parar. Então, assim, no cálculo da reserva de migração original de 31 de janeiro, de novo, foi uma foto. Então, esse valor não é alterado. O que pode ser alterado? A dinâmica depois. Por exemplo, o ativo, a gente comentou aqui que a gente acrescenta as contribuições dele e do patrocinador. Ele se aposentou no caminho, em vez de ele verter contribuição, ele vai estar recebendo benefício. Então, ao invés de eu acumular contribuição, eu vou estar pagando benefício, então o benefício vai reduzir o valor da reserva de imigração dele. Então, é mais a dinâmica que acontece, mas recálculo não acontecerá. Ok. Mas quando ele for na jornada, ele vai se ver como assistido, exatamente, não mais como ativo. Isso. Ele vai ver a fotografia de quando ele era ativo, mas ele precisa fazer escolhas como aposentado. Ele vai precisar escolher opção de tributação, forma de pagamento de benefício. Então, ele precisa se enxergar como ele está. Então, ele vai, para quem teve uma movimentação, né, ou se aposentou, ou eventualmente houve um falecimento, ele vai ter que se ver na condição que ele está, mas sem, como o Rodrigo falou, nenhum tipo de recálculo. Fala um pouco mais desse participante que, infelizmente, faleceu. Como é que funciona? No caso do falecimento do participante, a gente vai cadastrar os dependentes, né, e os dependentes vão fazer opção ou não pela migração. E aí, assim como todos os pensionistas, né, cada um vai ter a sua informação e a migração só é efetiva se todos os pensionistas do mesmo grupo familiar optarem pela migração. Se um pensionista não optar pela migração, não haverá migração. Então não vai haver perda de direito por parte da migração, só que essa tomada de decisão vai ser feita pelo pensionista e o valor do cálculo vai ser o mesmo valor que já estava endereçado ali em dia 31 de janeiro. Isso se o falecimento for antes
de 31 de maio, né? Porque de 4 de maio. De 4 de maio. Opção. Se o falecimento é posterior, né? Se acontecer um falecimento posterior, depois do processo de imigração, vai ser respeitada a opção que o participante fez. Que o participante, antes do falecimento, ele fez. Se ele fez uma opção pela migração, vai ser respeitado a opção pela migração. Se ele não tiver feito a opção Se ele não ainda, tiver feito a opção, não vai ter imigração. Não vai ter. Então, vai respeitar a opção do participante. Perfeito. Tendo acontecido durante ou depois do processo de opção. Exatamente. Período de opção. Esse é um ponto aí importante. A gente já convido todo mundo, né? A gente vai fazer uma outra live a respeito da jornada no dia 30 de abril, um pouquinho antes da abertura do processo, exatamente para passar todos esses detalhes, porque o participante, além de ter que optar, né, se quer ou não migrar, quer dizer, no caso, se quer migrar, quem não quiser migrar, não precisa fazer nada. Migrar. A opção aqui está se dando uma opção por migrar. Quem não quiser migrar, não tem nada a fazer. A gente, inclusive, fez um vídeo desse, né? Quem não quiser migrar, não precisa se preocupar, vai continuar recebendo... É só continuar a fazer o que já faz. Quem é assistido vai continuar recebendo benefício do mesmo jeito, né? Então, a gente vai fazer uma live no dia 30 de abril, antes ali do processo de opção, para falar da jornada, porque realmente vai ter uma jornada para cada tipo de participante. Quem é ativo, quem é assistido. Então, a gente vai fazer isso também com bastante detalhe. Então, é uma live importante aí daqui a 2 semanas. É importante separar, né, Marcelo? A gente olhar sobre a ótica do simulador, que ele tem um objetivo, ele tem, né, no simulador 2.0, ele tem o objetivo desse comparativo, que é para você olhar para a parte dos cálculos, para a tomada de decisão. E depois de decidido, você tem escolhas que você precisa fazer para você entrar no novo plano. Então, o ativo tem que escolher o percentual de contribuição, por exemplo. O assistido tem que escolher se ele vai fazer um saque, se ele vai receber em forma de percentual ou em outra forma. Isso a gente vai detalhar. Separar, né? Isso a gente vai detalhar bem, porque realmente... Para não confundir. Tem impacto empréstimo, então não se preocupe, a gente vai esclarecer isso... Estaremos aqui de novo. Daqui a 2 semanas, um pouquinho antes do processo começar. Mas falando do simulador... a gente vai começar até dando uma palhinha a respeito do simulador 1, porque a gente percebeu, né, nessa dinâmica, né, desde que a gente lançou o simulador 1 junto com o valor de reserva de imigração em dezembro, as pessoas começaram a usar o simulador 1 e muita gente teve um pouco de dúvida como é que usava e o que o simulador estava trazendo de resposta, né? Porque no final do dia todos eles são modelos, né? Sim. Então é importante saber como cada modelo foi construído, porque senão... o número está ali, mas o que eu faço com esse número no final do dia, né? O simulador 1 é um simulador mais simples e ele tinha a ambição simplesmente de calcular o saldo acumulado após um determinado período. Então, ali ele partia do princípio que a pessoa foi para um plano CD, né? E ela se aposentou depois de algum tempo. E aí tinha uma previsão de acúmulo de saldo e depois uma previsão de recebimento, né? Sempre lembrando que lá nesse simulador 1... ele podia colocar o nível de contribuição dele, ele podia colocar a rentabilidade que ele esperava do plano e, no caso do ativo, o salário que ele esperava na aposentadoria. E isso fazia diferença no valor final do saldo. É isso. Então, aí tem um exemplo bem didático, né? Uma pessoa que tinha uma idade atual de 40 anos, como o Rodrigo falou, um salário de contribuição de 40 mil. A gente deixou livre, isso é um ponto importante, né? A gente deixou livre que o saldo de aposentadoria ele estimasse, porque a gente poderia até colocar uma previsão de uma taxa de crescimento, sabe? Mas a gente aqui deixou livre para que o participante ele tivesse uma previsão individual, né? E pudesse, inclusive, simular isso daí. Eu tenho uma perspectiva de carreira mais acelerada, uma perspectiva de carreira mais conservadora, como é que eu... Então, a gente deixou livre esse salário na aposentadoria. Ele vai dizer quanto ele esperava ganhar e pode simular, né? E ver as mudanças. E também a taxa de juros, né? Assim, o interessante era exatamente ver o efeito que o crescimento salarial e a taxa de juros têm no saldo, né? Porque a gente fala ele muito... passa a ter saldo individual, isso, né? Quando você está falando aqui no PBBCD, né? Você começa em diferença de conceito. Um é mutualista e o outro é individual. Você tem um patrimônio coletivo para custear todos os benefícios. E no outro você tem um saldo individual que vai custear. E assim, por isso que você tem essa flexibilidade de escolher como vai receber, quanto vai receber, quando vai receber.
o mais importante do simulador 1 era entender quais eram os efeitos. Todo mundo está partindo de um saldo inicial, que a gente está num processo de migração, então não é um plano que começa do zero, que as pessoas contribuem do zero, né? Não é uma poupança que acabou de começar. Você tem um saldo inicial, você tem um aporte inicial, e esses efeitos ao longo do tempo era o principal objetivo do simulador 1. Porque aí você vai sensibilizando as variáveis conforme você vai querendo e conforme os cenários mais otimistas ou menos otimistas. E você vai vendo esse impacto, né? Então, e tinha outra, desculpa, Marcelo, que tinha outra variável que eu não mencionei aqui, que era importante também, que é a idade na aposentadoria. Muita gente se surpreendeu que na postergação de aposentadoria ia acumular um saldo maior, porque está mais tempo, né? Vai contribuir por mais tempo, o saldo vai render por mais tempo. Então, assim, essa sensibilidade também podia ser observada no simulador 1. Então, por exemplo, nesse caso aí, 40 anos, 60 de... 65. Perdão. Idade de 40, salário de contribuição atual de 40, salário na aposentadoria de 60. Aí, no nosso simulador, a gente faz ali como se fosse um crescimento linear, né, na hora da conta. Percentual de contribuição, coloquei 12 ali só para fazer a conta mais fácil. Reserva de imigração, 600. Então, basicamente, o que o simulador faz? Ele leva tudo a valor futuro ali na data da aposentadoria de 60 anos, né? E você tem ali o saldo acumulado esperado decorrente não só da reserva de imigração e também das contribuições que estão sendo vertidas ao longo desse tempo, né? Claro, aí entra um ponto que o Rodrigo colocou. Se você aumenta ali o tempo de aposentadoria, você acumula mais, o saldo aumenta. Se você decide se aposentar mais cedo, o saldo diminui. Enfim, aí é a dinâmica da simulação. E o tempo de recebimento também influencia, né? Porque quanto mais tempo você coloca, menor é o benefício, porque o saldo tem que durar mais tempo. Sim. Exato. Então é outra variável que a gente também colocou no simulador 1. Exato. Tempo de recebimento de aposentadoria 25 anos. E aí aqui tem um ponto importante para esclarecer, né? Que teve muita confusão também durante essa discussão do simulador 1. A gente para fazer a conta, a gente colocou, né? Porque esse é o ponto. A pessoa chega e fala, então tudo bem, entendi. Aos 65 anos eu vou ter 10 milhões e 800. O que significa isso na prática, né? É claro que o valor já impressiona, né, pela magnitude, mas o que significa isso na prática? E aí, na hora do simulador, a gente colocou um valor fixo de recebimento, né? Então, é aquela conta simples de matemática financeira, 10 milhões e 800, a gente teria um valor fixo de 66.266 por aqueles 25 anos, dos 65 até os 90 anos. Muito bem. Aí alguém fala, mas hoje o plano não tem previsto essa forma de recebimento. Isso é verdade, e a gente até já esclareceu em algumas lives que a gente vai implementar, a gente vai fazer uma alteração regulamentar, isso já está combinado, né? Junto com o patrocinador, junto com o Conselho Deliberativo da FAPES, a gente vai fazer uma alteração regulamentar para estabelecer essa forma de recebimento. Tá, mas essa forma de recebimento já existe hoje? Não existe. Quando o participante assistido ele vier a optar pela migração e tiver que optar por uma forma de benefício, ele já vai poder escolher essa? Não. A gente vai ajudar, a gente vai na próxima live de jornada, a gente vai falar especificamente desse tema para ajudar a fazer essa melhor opção, mas era importante que intuitivamente a gente tivesse esse valor para a pessoa entender, porque o valor de percentual ou por prazo, ele é um valor, a opção, né, por prazo ou por percentual, ela traz um benefício que varia ao longo do tempo, e aí você perde diferente, e aí você perde essa percepção de qual valor você receberia por mês. Então, o simulador 1 trouxe esse valor, a despeito dele trazer também as formas de recebimento previstas no regulamento. Acho que, de repente, Mari, valia a pena colocar o simulador 1. A gente consegue colocar? A gente pode botar, claro. Vamos botar sim. Desculpe. Antes de colocar o simulador 1, esse aqui é o caso do ativo, né, que a gente mostrou. E esse aqui é o caso do assistido. Por isso que o simulador 1 do assistido, ele é mais simples, né? Porque ele não tem o período de contribuição, né? Ele já está Então, a reserva de imigração, ela já é o saldo acumulado. Já é o saldo na aposentadoria. Na aposentadoria. Então, ele só vê... Ele tem menos variáveis para colocar, né? Ele não coloca salário de aposentadoria, ele não coloca quanto ele vai contribuir, percentual de contribuição.
é um simulador mais simples, por isso que tem ali as duas abas, mas a lógica é a mesma, né? A lógica aqui é a mesma. De novo, né? A lógica é entender o comportamento do dinheiro, né? Desse valor, desse montante, desse patrimônio que passa a ser individual, como é que é esse comportamento. Para os ativos, acrescido das contribuições e com essa perspectiva dele poder avançar ou reduzir o tempo que ele vai se aposentar. E no caso do assistido, quanto que esse montante representa para ele continuar recebendo a complementação dele. Então, ele tinha realmente esse objetivo de comportamento do patrimônio no ponto tempo. que uma amiga me lembrou aqui, vou trazer. Esse valor, gente, é o valor de complementação da FAPES. Complementação. Ou seja, o INSS está fora. Tá fora, né? Esse é o valor que a pessoa tem com a FAPES e que a FAPES vai utilizar para pagamento de benefício, significando complementação. Então, além desse valor, a pessoa vai ter o INSS. Tá? Exatamente. Bom, então falando aqui um pouquinho, né, relembrando aqui como é que era o nosso simulador 1, né, Marcelo? Então, assim, como a gente falou, esse era um simulador que estava na área aberta. Então, ele não puxava os dados individuais, ele não identificava se o participante era um ativo, se era um assistido, quais eram os valores dele. Aqui não tem nenhuma premissa atuarial. Nenhuma premissa atuarial. Assim como o simulador novo também tem não tem. um pouquinho tem suas diferenças, mas também não tem as premissas atuariais. Então, aqui, de novo, né? Como a gente estava numa área aberta, qualquer pessoa acessava, as informações sobre a reserva de imigração, os participantes buscavam na sua área alugada, né? Mas aqui eles poderiam brincar e, enfim, inserir a informação que quisessem, né? Então, naquele exemplo que o Marcelo trouxe, né? A gente estava trazendo um participante ativo, com idade atual de 40 anos, um salário de contribuição, neste momento de 40 anos, de 40 mil. Ele escolheu, por hipótese, 12%, então a gente sabe que o PBB-CD tem um teto contributivo de 12,04%, mas ele, por hipótese, escolheu 12%. Ele entende que quando chegar o momento dele se aposentar, ele vai estar recebendo 60 mil. A reserva de imigração dele era 600 mil. Ele escolheu ali uma taxa de rentabilidade. Acho que é importante sempre lembrar, né? Essa taxa de rentabilidade é líquida da taxa de administração, é exatamente o que vai valorizar a cota do plano PBB-CD, porque quando a gente está trabalhando em plano CD, a gente está trabalhando com evolução por cota, a rentabilidade mensal é diferente do PBB. E real. Também é real. Isso aí, é acima da inflação. E aí, aqui, então, a gente consegue começar a ver o comportamento da evolução do saldo. Então, assim, aquela premissa, né, que o Rodrigo falou de eu vou trabalhar até os 66, como isso impacta no montante, né? Mas usando aquele exemplo que o Marcelo trouxe, uma pessoa que vai se aposentar aos 65 anos e gostaria que esse... E aí aqui era o principal objetivo, né? Bom, acumulei 10 milhões, vou me aposentar aos 65 anos, quanto tempo eu acho que eu quero receber? Eu acho que eu quero receber até os 90. Bom, então, como é que esse dinheiro se comporta em 25 anos? E aí, a gente tinha os 66 mil por mês. Esse era bruto, então a gente não está trazendo deduzido contribuição, não está trazendo imposto de renda. Então, aqui eu vou, para que esses 10 milhões... né, perdurem por 10 anos, eu poderia... É um simulador mais simples, né? É um simulador mais simples. Mas tinha ali as formas de renda, né? Mari, só muda ali, por favor, ali a taxa de rentabilidade. Obviamente, né? Uma rentabilidade menor traz um valor menor, uma rentabilidade traz um valor maior. E aí, gente... Quanto mais longe da aposentadoria, mais afeta essa mudança de taxa de juros. Porque por mais tempo, né? Fica mais sensível, né? Isso. E aí, para ajudar, tem alguns já devem ter assistido, os que não assistiram, eu recomendo fortemente, né? Tem um vídeo do pessoal de investimento, né? Do Léo e a equipe, falando, né? De quais as taxas seriam mais adequadas de serem usadas para refletir a realidade que a gente tem no plano, né? Principalmente levando em conta que no processo de imigração a gente vai ter, a gente não, como o Léo gosta de dizer, não é base zero, né? Então a gente vai ter um legado, ou seja, a gente vai ter ativos do plano anterior, né? Que ainda vão perdurar dentro da carteira de cada um, independente do perfil que elas escolham. E isso já traz aí uma determinada rentabilidade, entre aspas, contratada, né? Então, assim, não faz sentido, né, utilizar determinados parâmetros, nem acima, nem abaixo, né, dentro desse estudo de sensibilidade,
para você testar eventuais casos, cenários, né, mais pessimistas ou mais otimistas. Claro que vale a pena você sensibilizar essa variável, mas esse vídeo que o Léo gravou, ele traz parâmetros ali, justificativas pelas quais o que seria adequado de fato, razoáveis em termos de premissa para essa taxa. É um vídeo aí que vale a pena ser colocado. No momento da jornada a gente vai trazer de novo um pouco disso para ajudar. O ideal, tanto no simulador 1 quanto no simulador 2, é montar vários cenários mesmo, para o participante perceber quanto impacta o salário dele no valor total, quanto a rentabilidade impacta, a questão de quando ele se aposenta também impacta, o tempo de recebimento, tudo isso impacta na simulação. Assim, então, quanto mais a pessoa mexer... O ponto é cenários razoáveis. Razoáveis, né? Porque o simulador ele aceita muitos números, né? E ele vai cuspir um resultado. Se a pessoa fizer um cenário desarrazoado, vai sair resultados também que não fazem muito sentido. Em vez de ajudar na tomada de decisão, aí atrapalha. Vai atrapalhar. É uma ferramenta, tem que ser bem usada. Esse é o ponto. Mas eu acho que vale a pena a gente colocar o caso do assistido, né? Só para também ficar bem claro aí como é que é o uso, né? Não então, tem... Marcela, me relembra aí, a gente usou 70 anos, né? 95 e 10 milhões. Esse foi mais simples. Então, a gente tem aqui... Um aposentado de 70 anos, 10 milhões. 70 anos, a gente usa a mesma taxa de rentabilidade, Sim. 600, e o prazo... Também o mesmo. 95. Então, tá bom. Tá? E aí você vê que é mais simples, né? Porque a pessoa não precisa... preencher, não vai preencher salário de contribuição, não vai preencher, obviamente, não vai escolher percentual. Né? Exato. Porque aqui a gente está falando de alguém que vai migrar já em gozo de benefício, Sim. então o que ele está levando é o saldo inicial, e esse saldo inicial já começa de largada a pagar o benefício dele. Então, para a partir daí é o seguinte, bom, então eu tenho, né, vou migrar com 10 milhões, já sou aposentado, o que isso vai representar? Tenho 70 anos, acho que vou botar ali 25 anos de recebimento, quanto que isso representa? Aí dá os 61, 332 e 24. Ok. Vamos agora... A gente pode voltar para a apresentação? Voltando para a apresentação... E para o assistido também vale também brincar com cenários, claro, né, de taxa, porque a rentabilidade também afeta a questão do nível de pagamento. Então, também é importante o assistido, não só o aposentado, mas o pensionista também, Sim. mexer nas variáveis ali, né, que são menos variáveis, mas também são importantes, principalmente a questão da rentabilidade, que ele afeta, que vai mexer no valor do benefício dele. Não só o prazo de pagamento, mas a rentabilidade também afeta o valor do benefício dele. Perfeito. Bom, simulador 2, ele já é um pouquinho diferente, né? Ele já tem aí uma ambição de comparar o BD e o CD para entender exatamente as diferenças de modelo, né? Então, como mudam os resultados quando comparo os dois modelos previdenciais. Aí só uns pequenos comentários aqui, né? Porque o Rodrigo já fez várias migrações, a Mário também já participou de várias migrações. A gente, quando foi fazer esse simulador, a gente também buscou, né, conversou com outras entidades, e a verdade é que ninguém tem um simulador parecido com isso, né? Não. Mas a gente tinha aqui, né, nas nossas discussões internas, isso aqui foi bem discutido com o Conselho Deliberativo, a gente criou um grupo de trabalho multidisciplinar ali para todo mundo trazer. A gente tinha, de fato, uma ambição de que fosse um modelo que capturasse as questões tributárias, as questões de contribuição. Os simuladores que são normalmente disponibilizados para os participantes dos processos de simulação de migração são muito mais simples do que esse. Ele geralmente, né, quando a gente olha aí para o segmento, para o mercado de previdência, para as entidades que já passaram por processo de migração, a intenção é o nosso simulador 1. É dizer, olha, você vai partir de um saldo inicial, você vai evoluir esse saldo e você tem que escolher como você vai receber no meu plano, cujas formas de recebimento são essas. Então, ele não foge. O mercado hoje não oferece nada que fuja o que a gente já oferece, o que a gente já mostrou no 1. Né? Sem dúvida nenhuma, isso aqui foi uma inovação. FAPES, Benedense, né? Pela importância, né? Pela porque importância. O grupo enxergou a importância de até você mostrar de forma pelo nível comparativa. também dos nossos participantes, né? A gente
tem conversado também com outras entidades e a gente percebe, né, que o nível de exigência do nosso participante, em termos de dúvida, de querer entender, de fazer planilha, é muito maior. Então, é um simulador diferente. O nosso desafio aqui, e aí eu estou fazendo essas considerações para que as pessoas entendam o limite também desse simulador, o nosso desafio aqui foi conseguir produzir um simulador que capturasse, que pudesse capturar todas essas nuances tributárias de contribuição e, ao mesmo tempo, ele fosse o mais simples possível. Por quê? Porque toda vez que você faz um simulador, né, quanto mais complexidade você traz, mais, eventualmente, você captura todas essas nuances, né, econômicas, financeiras, mas você também deixa menos acessível a todo tipo de participante que quer usar o simulador ou com uma complexidade excessiva que vai exigir muito esforço para que seja entendível o simulador. Então, assim, o tempo todo ficou uma disputa ali entre sofisticação do modelo e uma facilidade para que o participante utilizasse. De qualquer forma, e a gente compreende que alguns itens vão ser necessários assim, um acompanhamento próximo, né? É por isso que a gente já está disponibilizando aqui de antemão a FAPES, os analistas, quer seja com atendimento individualizado, quer seja em atendimento em grupo. A gente planeja fazer, por exemplo, salas onde os analistas da FAPES estarão presentes com vários participantes e a gente vai ajudando cada um fazendo a sua simulação e auxiliando aí no preenchimento, tá? Mas esse simulador 2, vocês vão perceber, ele traz um nível de complexidade maior, mas era necessário para a gente conseguir capturar essas nuances e, no final, comparar adequadamente o que eu tinha dito anteriormente, não só o BD e o CD em termos conceituais, mas também em termos... E comparar modelos diferentes, né? Que também é uma dificuldade. Exato. Né? Então, aqui, só frisando novamente, é um simulador, não é qual é o melhor, né? Se é o BD ou o CD, não é uma promessa de benefício, é para compreender o modelo, compreender como é que é o risco que está ali, qual é a estrutura um suporte, e como é que funciona. De decisão. Aqui ele vai de forma... Então, primeiro, você entende o comportamento, esse com comparativo, você já entende a diferença dos dois modelos para que, dentro dos motivos de foro íntimo, financeiros, o que for, você poder fazer a escolha. Né? E até para ver a questão do risco, é interessante ver com premissas diferentes. Bota rentabilidade maior, bota rentabilidade menor... Sim. Coloca datas de aposentadoria, salários diferentes na aposentadoria, níveis de contribuição diferentes. É interessante o participante fazer o máximo de simulações possíveis, estressar bem. Assim, o interessante é que a gente se esforçou para ficar, apesar de toda a complexidade, de ser fácil do participante mexer. Exato. A gente sabe que no início... muito com a usabilidade. Exatamente. Né? Então, assim, é fácil de mexer, apesar de complexo. Assim, então, por isso que a gente está aqui... Acho que esse foi o grande desafio da ferramenta, isso. Né? Até em função de todo... Porque tem todo um background, né? Tem toda a parte que a gente está construindo, né? Então, aqui, os participantes acessam o resultado final, mas você teve toda uma concepção, uma construção de ideia. Você traduzir isso num desenvolvimento de uma ferramenta, pensando em usabilidade, né? Uma ferramenta web que as pessoas pudessem acessar de qualquer lugar... Então, tudo isso a gente tentou traduzir, mantendo sempre o compromisso de dar a melhor informação, mas simplificando a usabilidade. Perfeito. Bom, para começar, a gente vai... Quando a gente vai falar em comparação, o que a gente fez no final? A gente teve a necessidade de comparar em termos líquidos. O que significa isso? A gente vai pegar o BD... e ver qual é o salário líquido, efetivamente, o que a pessoa recebe em termos líquidos no BD, e a gente vai fazer essa mesma comparação para o CD em termos líquidos, né? Que também é uma mudança em relação ao que o mercado hoje oferece, né? Todo mundo oferece pensando no benefício bruto. Quanto que eu vou tirar? Vou tirar 20 mil por mês. Mas você não está recebendo 20 mil. Então, você tem todo um orçamento familiar, todo um orçamento para a sua vida que você construiu em cima daquilo que no mês cai na sua conta. Não são 20, são 18. E mas, aí, como é que isso representa e como é que você traduz isso? Essa é uma coisa disruptiva em relação ao mercado. Mas por que isso foi feito? Exatamente porque tem uma série de contribuições que são feitas enquanto assistido, que vão deixar de ser feitas no PBBCD. No caso do PBCD. E o imposto de renda também é um efeito que é bastante... Pode ser, né, dependendo de cada caso, pode ser também bastante significativo. Então, a gente teve que ver
em termos líquidos, como é que funciona. Mas para a gente fazer isso, primeiro a gente tem que entender que tipo de contribuições são essas que o assistido, na fase de assistido, são cobradas, né? Rodrigo, passar para você detalhar um pouco essa... A gente vai começar aqui pela complementação bruta, ou seja, ainda não está líquido, né? A gente só está calculando a complementação. Então, a gente pega o salário de participação, né, até que o participante vai colocar lá a informação do salário de participação na aposentadoria, vai reduzir da UR, em alguns pouquíssimos casos ainda para os ativos é INSS, mas na maioria é UR, e aí vai ter a complementação bruta. A gente ainda não tirou qualquer contribuição, ainda nem analisou imposto de renda, nada disso. Aqui é a complementação que a FAPES paga. Exatamente. Então, assim, ali a gente mostrou o valor bruto, mas tem algumas contribuições que os assistidos fazem, né? Então, tem a contribuição normal, que é aquela que está no regulamento, né? Que detalha, que no caso do assistido, de novo, aqui é a contribuição de assistido. Então, até para o ativo que for fazer a simulação, o que vai aparecer para ele é a contribuição dele como assistido, não a contribuição dele como ativo. Então, é 6,60 do salário de participação. Para aqueles que dilataram joia, vai aparecer a contribuição de joia na aposentadoria. Inclusive, vai aparecer o prazo também, né? Porque a contribuição de joia ela não é vitalícia. Ela tem um prazo. Então, vai aparecer o prazo em que essa contribuição de joia ela termina. A contribuição dos PEDs, né, tanto 2015 e 2017, e aqui também tem um ponto importante, porque essas contribuições não são vitalícias. Então, até para quem vai se aposentar ali perto, né, das datas limites, é interessante fazer a simulação também. A gente colocou ali a possibilidade de retirar essas contribuições. Rodrigo, não fala de um caso específico onde o PED deve ser considerado e um caso específico onde o PED talvez não devesse ser considerado. Por exemplo, para aposentados, né, um aposentado com uma idade mais avançada. Aí é importante ele considerar os PEDs. Porque nesse caso... Porque ele efetivamente vai pagar os PEDs durante todo esse período. Enquanto assistido, né? Porque aqui Enquanto sempre assistido. Lembrando que aqui é só enquanto assistido. Não está falando nenhuma contribuição aqui enquanto ativo. E um caso onde talvez não faça muito sentido no simulador usar essa premissa aí. O participante é elegível em 2040. Serão só 2 anos em que ele vai pagar a joia. Né? Joia não, vai pagar o PED. O outro ele vai pagar só por 4 anos. Então é interessante ele fazer cenários em que ele não contribua para ele fazer a efetiva, porque ele vai ficar mais tempo sem pagar essas contribuições do que pagando. Então é importante ele ter esse sinal também. Para alguns faz sentido colocar, para outros faz sentido não colocar e para outros fica no meio do caminho. Então, em termos de sistema, na hora que a gente colocou isso no simulador, a gente deixou opcional. E quem está elegível depois dessa data, ou colocar a elegibilidade, porque, de novo, né, é dinâmico, você pode postergar a data ali no simulador, quem colocar a data depois de 2044 já não vai aparecer contribuição nenhuma, porque não faz sentido ele fazer uma comparação com contribuição de PED, porque não vai existir. Isso aí. E o último, que também é importante ali, é uma estimativa, tá, de PED. Né? Estimativa. Porque a gente só vai ter esse valor efetivo depois do processo de migração, mas muitos participantes mostraram preocupação e é justificado essa preocupação, né, porque vai ter uma contribuição nova a ser feita. Então, a gente fez uma estimativa considerando o prazo até fevereiro de 2042. E aqui, como é uma estimativa, a gente também botou, a pessoa pode tirar essa condição ou colocar essa condição para fazer a comparação. E é o valor que a gente já divulgou, né, que é 0,5% para os ativos. Não aparece a parte do ativo, porque aqui a gente só está falando de contribuição de assistidos. Só para esclarecer, né, porque toda vez alguém pergunta, mas qual é o valor da estimativa do PED e tal? É 0,5% para os ativos, 2% para os assistidos. No caso aqui, a gente vai ser 2%. O dos assistidos, porque esse aqui já é uma simulação já é o olhar no da momento da complementação. Já é da a gente está olhando apenas a fase assistida do benefício. Perfeito. Bom, então isso aqui era para mostrar que tem, de fato, uma série de contribuições que são pagas na fase de assistido, né? E que elas devem ser levadas em consideração quando na comparação com o CD.
Bom, falando um pouquinho aqui, né, de como é que vai funcionar esse simulador, então, assim, Marcelo, a gente vai ter, né, ele vai estar acessível através do nosso site do Acordo do PBB, ali na parte da migração. Ele passa a ser um acesso logado. E por que esse acesso passa a ser logado? Diferentemente do nosso simulador 1, ele já traz as informações do participante, a idade do participante, o salário de contribuição do participante atual, ele já traz a reserva de migração, então ele já traz algumas informações já pré-preenchidas. A condição, se é ativo, se é assistido, então ele precisa ser logado. A data de nascimento, que para alguns é super sigiloso, né? Tem gente que não gosta de falar, mas vai estar lá também a data de nascimento. A data, né? A gente está trazendo ele sempre, como a gente está falando de comparativo, ele traz a data de elegibilidade do PBB, né? Então, assim, quando a gente está falando ou a data de aposentadoria, para quem já está aposentado, então, por isso que ele precisa estar numa área logada, né? Como é que os participantes vão acessar? Então, assim, primeiro, ele tem que vir no primeiro acesso. Então, quando ele entra no simulador, ele vai ter esse formulário, a gente vai ter ali no canto inferior direito o botãozinho de primeiro acesso, ele vai entrar nessa tela, isso vai acontecer uma única vez, quando o participante for entrar pela primeira vez. Ou seja, a gente vai terminar a live, hoje, ao longo do dia, a gente vai disponibilizar, né, a comunicação vai soltar uma matéria informativa, a gente vai ter o link disponível no site, as pessoas vão poder acessar, né? Então, nesse primeiro momento, eles têm que colocar o e-mail. Para ativos, é o e-mail do BNDES, é o e-mail corporativo. Aí, quando a gente está falando de autopatrocinado, de BPD, de aposentados e pensionistas, passa a ser o seu e-mail, né, pessoal, né? Ou um e-mail até corporativo que a pessoa tenha, mas não o e-mail do BNDES. Aqui já tem um lembrete, né? A gente está usando os e-mails que estão cadastrados na base. Então, por isso que é importante recadastramento, botar a informação. E reveja lá se o e-mail está correto, etc. Porque senão a pessoa não vai receber Sim, não vai poder entrar no simulador. Eu até me preocupei aqui de trazer aqui na apresentação, exatamente trazer aquele quadrinho amarelo em destaque, porque ele explica, ele dá ali as instruções. Então, o que os ativos vão acessar, o que quem não é ativo, né, todo mundo que não está em atividade, que não é o e-mail do banco, para quem tem mais de uma situação, então ele é ativo e pensionista, ele é aposentado e pensionista, né, o login é pelo CPF, então assim... Esse é um ponto bom também, Mário, porque vale a pena ir devagar aqui. Existem determinados participantes que têm mais de uma condição simultaneamente, né? Ele é aposentado, ele é assistido e pensionista, ele é ativo e pensionista, né? Então, o log do sistema sempre vai ser feito pelo CPF. Quando entra no sistema, isso aí vai servir para a jornada, porque, na verdade, a gente já está falando do mesmo sistema, né? Vocês vão perceber. Quando entra, ele vai ter opção de escolher se ele quer ser, né? Se ele, naquele momento ele quer ser tratado como assistido ou como pensionista. Por quê? Porque ele vai ter duas opções de fato. Ele pode migrar numa e não migrar na outra. Exatamente. Enfim, ou migrar nas duas. Enfim, não migrar em nenhuma. Não migrar em nenhuma. Ele tem todas as opções e ele vai poder fazer a simulação individualmente também para cada uma. Então, só que isso não é na partida, né? Então, então o log ficou o CPF e lá dentro do sistema é que ele vai ter reservas de migração separadas. Aí ele vai fazer a jornada separado também. E sempre importante a pessoa ver se o e-mail recebido não foi para o spam também, né? Porque pode acontecer... É um e-mail da FAPES, né? Então ele vai receber um e-mail de migração@fapes.com.br, é daí que vai vir. E aí ele vai receber, né? Vai confirmar a sua data de nascimento, vai receber um token, vai ter a liberação ali. E aí, então, ele passa a fazer o acesso pelo CPF e pelo token. Acho que é muito importante, Marcelo, explicar para todo mundo que esse sistema não tem senha. Esse não é um sistema de senha. Bom, Mariana, mas ele é um sistema logado e não tem senha? Cadê a segurança? A cada acesso, e aí a gente pode passar aqui para o próximo slide, a cada acesso, tá? O participante vai colocar o CPF e o token que ele vai receber neste e-mail. Então, a tela anterior é um primeiro acesso, é para você ativar o seu usuário. Então, para todos os usuários estão desativados, primeiro acesso ativou naquele botãozinho de primeiro acesso, colocando aquelas informações. Uma vez ativado o usuário, todo o acesso dele será feito por CPF e ele vai receber um token de acesso, tá? Então, a cada acesso. Acessei agora, quero acessar amanhã de novo, ele vai receber um novo token. Isso a gente criou uma camada de segurança.
Tá? E o token recebido no e-mail cadastrado, né? Sempre o token lembrando. é recebido no e-mail cadastrado. E qualquer dúvida, entrar ali no nosso canal de atendimento. Aí agora eu vou acessar aqui para a gente começar a trabalhar um pouquinho, Vamos lá, o mostrar pessoal deve estar ansioso para ver o simulador finalmente, simulador, né? exatamente. Depois desse mistério todo que É. a gente criou. Já tem um monte de pergunta aqui depois para a gente comentar também. Bom, então aqui a gente tem um usuário de teste, né? Como se fosse a gente está simulando um participante, é o participante do CPF 4444. Aqui eu já recebi no meu e-mail o token de acesso, né? Então ele é um token alfanumérico, ele é diferente a cada acesso, né? Naturalmente. E a gente vai aqui acessar então o nosso simulador. Bom, então a gente tem aqui uma tela de home, né? Essa tela tem informações importantes. Já de partida, né? Os participantes já vão ver as suas informações. E eu acho que aqui, né, aqui é um pontinho que o Marcelo citou, de quem tem duas condições simultâneas, ele vai poder navegar nessas condições, né? Cada um tem a sua matrícula, ele vai navegar e aí, dinamicamente, obviamente, quando a gente está falando de data de nascimento não muda, mas quando a gente está falando de matrícula e de reserva de imigração vai mudar. Esse sistema é o mesmo sistema que ele vai acessar a partir de 4 de maio, quando for a hora dele escolher. Então, a gente tem aqui 2 widgets, né, que a gente chama, dois painéisinhos de navegação. O lado esquerdo é a simulação. De novo, repetindo o que eu falei lá atrás, a gente separou as ferramentas. E aqui ele vai poder simular quantas vezes ele quiser. E no momento oportuno, que é 4 de maio, a gente vai liberar aqui, a gente até colocou aqui um em breve, ele vai acessar esse painel aqui para dar entrada ali na jornada de imigração, né? Então, vamos aqui para o simulador. Na tela inicial, a gente tem, como eu falei, ele já trouxe algumas informações, tá, carregadas, então ele já trouxe a situação de ativo, a idade desse participante, a reserva de imigração, ele já trouxe o salário de contribuição atual e a data da elegibilidade do PBB. A gente está fazendo aqui a simulação de um participante ativo, tá? Então, a data aqui, como a gente está trabalhando com comparativo a gente precisava partir de um comparativo, e esse comparativo é a data da elegibilidade plena do PBB. Então, a data de aposentadoria, a gente pode postergar, porque isso é uma condição, né? O Rodrigo já falou algumas vezes, é uma condição que causa efeito no montante acumulado e, naturalmente, por consequência, no benefício a receber, né? Porque você pode ficar mais tempo contribuindo para usar esses efeitos positivos na sua reserva, né, no saldo acumulado total, mas a gente não está permitindo, que é uma realidade do PBB-CD, que é a antecipação, né? Então, assim, a gente tem a possibilidade de antecipar, mas para o simulador a gente trabalhou com a data de elegibilidade, porque a gente não está calculando nenhum tipo de complementação antecipada, reduzida em função da antecipação, né? Porque no PBB o cálculo da antecipada é um cálculo atuarial, e aí ficaria muito pesado colocar no sistema. Então, resumindo, gente, assim, é possível, né? As pessoas que vão para o PBB-CD já vão estar elegíveis, elas já né, pela própria regra do plano. Só que aqui, em termos de comparação, a gente não permitiu para não distorcer o cálculo. Porque o que acontece? Se a pessoa antecipar a aposentadoria, né, no PBB, ela não vai receber integralmente. Se ela não recebe integralmente, o valor é outro. A complexidade para colocar esse cálculo na comparação seria muita. Então, a gente só está fazendo uma comparação da elegibilidade integral para frente. Tá? Então, quem quiser aqui nessa data de aposentadoria pode postergar. Ele já vem ali como default o dia da data, né, a data da aposentadoria, da elegibilidade do PBB integral. Se a pessoa quiser postergar, pode. Ela não pode antecipar para não distorcer, porque senão ele faria cálculo, mas não faria sentido os cálculos, as comparações. Pensar numa pessoa que... Mas pode manter a data, eu acho, Mari, para a primeira simulação. Tá bom. Vamos... Bom, para os ativos, né? Então, aqui, você, assim como no simulador 1, você faz a projeção de quanto você espera estar ganhando na data da sua aposentadoria.
né? E isso naturalmente vai causando efeitos no montante acumulado. Você tem a escolha do percentual para você fazer ali a projeção de quanto você quer contribuir, né? Lembrando que a gente chega ali ao teto de 12,04%. E também a rentabilidade. Um pouquinho diferente do simulador 1, a rentabilidade você digita ali, a gente está trabalhando, você pode botar 6,5, 6,2, 6,8. Então, assim... pode botar para baixo também, para fazer cenários. Reforçando aqui, a gente tem um túnel ali que vai de 4% até 8%. E aí eu, de novo, fazendo propaganda da última conversa com a FAPES, com o pessoal do investimento, para acessar lá, para entender qual é a melhor premissa, sabendo que pode ser simulado qualquer cenário. Bom, então a gente chegou aqui num saldo estimado, e aí a gente vai aqui simular, e é então onde a gente começa a observar o comparativo, tá? Rodrigo, quer falar um pouquinho do comparativo? Sim. Então, assim, lá em cima à direita, né, em verde, já tem um campo que é importante, porque muitos assistidos questionaram isso, né? Eu sou isento do imposto de renda, como é que vai ficar no novo plano? Quem é isento no PBB continuará isento no novo plano. Então, assim, caso a pessoa seja isenta do imposto de renda, porque aqui a gente está fazendo líquido, inclusive do imposto de renda, pode clicar ali, né? Ele muda o cálculo, né? Vai ter um efeito diferente, porque o valor do líquido do BD ele muda. Ao mudar o valor líquido do BD, para ter o mesmo líquido, a gente tem que mexer ali. Isso daí, gente, tem uma lei que é a 7.713, se eu não me engano, de 88, que ela estabelece isenção de imposto de renda para doenças graves. Aí tem e a gente tem muitos casos, né, de assistidos que têm isenção de imposto de renda. Então faz todo sentido na simulação ter capturar também essa particularidade, né? Sim. Eu acho, gente, que vale a pena, porque eles vão ter que preencher aqui, né? A gente entrar... A gente vai mostrar, não. Tá bom. Mostrar caso a caso. Caso a caso, No lado esquerdo vai ter a situação do PBB e no lado direito a situação do PBB-CD. Aí, o primeiro ali que você pode abrir é o cálculo do benefício. Que é aquele slide que a gente mostrou. Exatamente. Não é? Ele vai pegar o salário que a pessoa preencheu lá na aposentadoria. Lembrando que na minha simulação eu botei 45 mil, por isso que ele está carregando aqui como salário de participação na aposentadoria uns 45 mil. Está tirando o valor da UR, tá? Então a gente chegou na complementação, sempre lembrando que não está considerando o INSS aí, né? É só o que o plano paga para o participante, porque muitos recebem também o benefício do INSS pela FAPES, mas o que a gente apresenta é só o benefício que é pago pela própria FAPES. Isso. Aí embaixo tem a parte da contribuição que a gente citou lá anteriormente. Nesse caso ali o participante não paga joia, né? não dilatou a joia, então por isso que ali o valor está zerado. Ali está tudo verdinho porque está considerando todos esses PEDs. Tá? Então, a gente tem aqui no total de contribuição, ele está considerando a contribuição ordinária, que essa é obrigatória para todo mundo. Exato. Né? E essa é vitalícia. Vitalícia. A contribuição do PED de 2015, de 2017 e a estimativa do PED da devolução. E aí, naquele exemplo, Marcelo, que você pediu, esse é um participante que na nossa simulação, ele se aposenta em 2040. Ok. Né? 31 de janeiro. E aí, fazendo gancho para aquele exemplo que o Rodrigo falou, talvez... Né, para a simulação, ele possa, né, entender que o PED, tanto de 2015 quanto o PED da devolução, que são aqueles 2% estimado, não façam sentido no cálculo. Então, aqui a gente vai, né, zerar, vai desmarcar, ele está zerando essa contribuição, e o total de contribuição, né, que vai ser deduzida da complementação bruta para a base de cálculo do imposto de renda, deixa de ser aquela contribuição total que antes era 5.424, para ser, por exemplo, 3.182, porque ele acha que 4 anos faz mais diferença, mas ele também podia estar tirando a de 2044 na hora que ele quisesse fazer a simulação dele. Isso, é o período pequeno que ele vai pagar essa... Eu acho que é importante fazer com todos os cenários... Com 100, com exatamente. Uma, 100, duas, né? Acho que aqui, assim, na verdade, de novo, né? Ele quer se aposentar, ele vai se aposentar em 2040, ele tem... Né, já tem a idade dele, vai se aposentar em 2040, talvez para uma tomada de decisão mais efetiva. Faz mais sentido ele não, no caso dele, específico, exemplo. Ele não ativar isso daí do que outros que vão... Exatamente. Para ficar comparável, que a gente sempre teve a preocupação de ficar não beneficiar o plano BD ou o plano CD, porque se a gente coloca sem esse
tique, né? A gente prejudicaria o plano BD, porque apareceria uma contribuição como se fosse uma contribuição vitalícia, que não é. Vitalícia. E a gente está... Então, a forma que a gente fez foi considerar sem, considerar com, e o participante vai Perfeito. modulando. Agora vamos para a parte... Imposto de renda. Essa foi é a a que deu parte mais mais trabalho. animada. Foi a mais bonita aí, foi essa aí. Então, assim, a gente coloca ali o valor da complementação bruta, né, que é o valor da renda ali que a gente já calculou. A contribuição previdenciária limitada a 12%. A gente está tirando ali a contribuição extraordinária. Nesse caso aqui, para o cálculo do imposto de renda, né, como a gente vem falando no plano BD, né, no PBB, não há uma opção de tabela de tributação, ele está na tributação progressiva. Na tributação progressiva, a gente tem a dedução por idade, não é esse caso, porque quando ele se aposentar, Sim. ele ainda não vai ter idade, então, para esse cálculo, não está considerando. A gente tem as outras deduções, né, que eventualmente a gente tem ali, não sei, uma questão médica, uma pensão alimentícia, e aí cada um vai... Aqui era muito difícil a gente entender a realidade individual, então aqui a gente deixou um campo aberto para que isso fosse preenchido, né? Ele tem lá um total de deduções e a base de cálculo, ele já usa hoje a tabela, ele já usa a tabela atualizada de quem ganha até R$5.000 por mês, ele está considerando também o comparativo com a dedução simplificada, então aqui tem uma simulação de um cálculo de imposto de renda real. Tá? E no final ele mostra a alíquota efetiva. Essa parte do simulador é bem parecida até com o simulador da Receita Federal. A gente pegou até como base, mas colocando algumas nuances a mais, do simulador da Receita Federal. Então, assim, por que é importante a alíquota? Né? No final, chegou esse benefício líquido, né? 25.800, vitalício, né? A gente bota ali o tempo, o plano BD sempre é um pagamento vitalício. Então, com tudo que a gente preencheu, ele chega nesse valor. E aí, por que é importante a alíquota? Porque a gente vai agora para o plano PBB-CD, em que a alíquota pode não ser fixa. Isso. Então, vamos para o slide que mostra isso. Vamos. Aí, Mari, a pessoa estava ganhando 45. Benefício bruto da 45 na aposentadoria. O salário é 45, Então, só para mas relembrar, né? A complementação é 37. Ou seja, a pessoa estava ali ganhando 45, o participante estava ganhando 45 na aposentadoria, mas efetivamente ele levando para casa, em termos líquidos, estava dando 25. 25. Tá bom. Nesse exemplo aqui que a gente fez. Esse exemplo. Bom, em termos tributários, esse é um ponto aí para ficar bem claro, né? No PB, existem dois regimes, o regime progressivo e o regime regressivo. O regime progressivo foi o que a gente acabou de ver ali que é o que no todo simulador. Mundo conhece, né? Que é o que, enfim, é o que a gente usa no nosso salário. No salário de ativo. E no benefício do assistido também. E no benefício de assistido, como é no PBB. Por quê? Porque o regime progressivo ele pode ser usado tanto no plano BD quanto no plano CD. Né? E aí, como a gente já conhece ali, aquelas tabelas, aquelas alíquotas, isso já é bem conhecido. O ponto é o regime regressivo. No caso do CD, ele pode tanto ter o regime progressivo quanto o regime regressivo. Então, o participante vai poder optar. E no que ele pode optar, né, no caso dos assistidos, eles já vão ter que optar agora, nesse momento. Inclusive, na nossa jornada, ele vai fazer no caso do escolha. assistido, vai fazer essa escolha. Se ele quiser migrar, qual o regime de tributário que ele vai escolher. E no caso do ativo, ele não precisa fazer essa opção agora. Não. A lei foi alterada antigamente, tinha que fazer já na partida. Antigamente era na adesão e aí eu tenho um PGBL antigo que eu tinha que fazer na partida lá. Isso. Hoje já não precisa mais. Você pode fazer essa opção no momento do recebimento do benefício. Então, só que é importante as pessoas entenderem essa dinâmica, porque isso traz uma complexidade e a gente tentou capturar isso no simulador, né? No caso do regime regressivo, ele tem uma outra lógica, né? A lei, quando foi feita, ela, de alguma forma, ela queria premiar a previdência, a permanência dos recursos no plano. No plano. Então, o que eles estão fazendo? A alíquota vai diminuindo conforme você vai permanecendo no plano mais tempo. E aí, para separar as duas coisas, tem uma
uma série de pontos no nosso plano que a gente permite, a gente está vendo a elegibilidade, está vendo o tempo de plano, né? Então, na hora eu estou vendo o tempo de plano no PBB, por isso que todo mundo já nasce no PBB-CD elegível para aposentadoria. Nesse caso aqui, não. Nesse caso, em termos tributários, é a acumulação do recurso no plano. Então, é aniversário. No plano CD. No plano CD. É o aniversário do dinheiro no plano CD. E de cada recurso entrado. Então, assim, não é só eu aderi agora em 1º de setembro de 2026, então o aniversário é em 1º de setembro. Porque se a pessoa continuar contribuindo, cada dinheiro que entra tem um aniversário diferente. Então, na hora da migração, esse recurso de reserva de migração já entra como um primeiro. Sim. E no caso dos ativos, todas as contribuições que eles vão vertendo ao longo do tempo vão também fazendo os seus momentos. Você tem, como se literalmente um aniversário individual para cada porte. Como se fosse a poupança, aniversário de poupança que vai... Isso, né? Exatamente. Então, e aí onde é que está a complexidade? A complexidade vem porque cada participante vai ter uma história diferente, né? Caso queira optar pelo regime regressivo. Então, vamos imaginar uma pessoa que já é assistida, já está recebendo benefícios, e ela migra e escolhe o regime regressivo. O que vai acontecer? O dinheiro que ela migrou acabou de... Não tem nada, não tem 1 ano, não tem 2 anos, e vai incidir uma alíquota de 35%. Então, toda vez que ela tirar o dinheiro, o benefício vai incidir uma alíquota de 35%. Passado 2 anos, já passa para uma alíquota de 30%. Depois disso, 25%. E assim sucessivamente. Né? Até chegar ao mínimo até de 10%. Até chegar a 10 anos e a partir daí ela só vai tirar os 10%. Agora vamos imaginar um ativo bem novo, que ainda faltam 20 anos para se aposentar. Né? Ele vai migrar os recursos. Quando ele chegar no momento da aposentadoria, esse recurso que ele migrou agora já vai ter 20 anos dentro do novo plano. O recurso principal. Por que é importante isso? Porque se ele tirar um valor, resgatar um valor, ele não vai pagar 10%. Ele vai ver o aniversário de cada dinheiro que entrou para a gente apurar a alíquota do imposto de renda. Exato. Então, esse recurso principal já vai ter 20 anos sobre esse recurso principal. E aqui entra uma dinâmica importante, né? O primeiro que entra é o primeiro que sai, né? Então, nesse recurso daí, ele já vai incidir 10%. Você sempre, na hora de apurar o imposto de renda, né, conforme vão acontecendo as retiradas, você sempre vai tirando o dinheiro mais antigo, para que você dê essa vantagem tributária. Então, né, uma pessoa que vai fazer aqui, ó, vamos imaginar que por hipótese chegou o momento da pessoa se aposentar, ela era um ativo, bem novo, esperou 15 anos até chegar, a maior parte, talvez, o principal recurso que é oriundo da migração, né, que é a reserva de migração, já foi colocado ali na tabelinha em 10%, então ele começa a tirar esse recurso durante tantos meses quanto esse recurso. Enquanto isso, a gente tem outras contribuições que vão fazendo aniversário. Então, assim, a prioridade é você tirar sempre o recurso mais antigo para você fazer o melhor proveito da vantagem tributária dessa tabela regressiva. Que é uma dinâmica parecida com fundo de investimento, né, em termos de tributação. Mas para mostrar que é dinâmico. Acho que dinâmico. Importante é isso. Não tem uma taxa fixa. Isso. É porque é de se esperar, né, que o valor migrado agora, no futuro, daqui a 20 anos, ele seja tão grande que no primeiro ano de resgate, a pessoa tire tudo 10%. A não ser que ela esteja acelerando muito, né, no recebimento. Mas é como o Rodrigo e a Mária estão colocando. É muito específico de cada pessoa, de como ela vai contribuir e como ela espera resgatar no fundo também. Então, é por isso que aqui tem uma complexidade que é difícil de você afirmar categoricamente. Usa taxa tal, usa taxa tal. Né? É claro que dá para perceber, né, quando no regime progressivo, para salários maiores, acima de 4 mil, quer dizer... Boa parte das alíquotas você tem 22%, 23%, alíquota efetiva, né? Sim. Após os descontos. Então você está falando ali de 23%, 24%, 25%, algumas têm 22%, dependendo daí dos descontos que fazem. Quando você olha para o regressivo, você fala de 35%, 30%, 25%, 20%, 15% e 10%. Mas dependendo da dinâmica, principalmente olhando para o longo prazo,
você já consegue ter alíquotas de 15% e 10%. Claro que pagar 15% e 10% ao invés de pagar 22% traz um benefício. Como é que a gente captura isso no simulador? Aí entra um desafio e aí a gente vai ajudar bastante o participante nisso daí. Por quê? Porque o participante, de alguma maneira, ele vai ter que tentar calcular qual é esse valor de alíquota de imposto de renda, que no caso do regressivo faz mais sentido para a realidade dele, né? Então, claro, o ativo tem uma realidade, o ativo mais novo tem uma realidade, o ativo mais velho tem uma realidade, o assistido tem outra realidade. Então, a gente até, para tentar ilustrar um pouco disso daí, a gente fez uma tabelinha muito rápido, tá? Que é, por exemplo, e aqui tem, obviamente, tem uma simplificação, a gente está considerando que as pessoas estão tirando o valor fixo, enfim, tem uma simplificação, mas só para ilustrar. Né? Mais para ilustrar, né? Então, por exemplo, alguém que é assistido, ou seja, tem 0, né, de tempo de permanência de contribuição no plano, decidiu migrar. Já é elegível, decidiu. Já é aposentado. Já é né? aposentado. Decidiu migrar. No primeiro ano, ele vai tirando o benefício. Imagina que ele tem 10 anos. Ele decidiu tirar o benefício dele em 10 anos. No primeiro ano vai pagar 35%, no segundo 35%, 30%, 30%, 25%, como aquela escadinha que a gente acabou de apresentar. No final, a média, se ele tirar o dinheiro dele todo em 10 anos, a média está sendo 25%. Agora, vamos imaginar que esse mesmo assistido, que acabou de migrar, né, o início ali, o dinheiro dele tem 0 de aniversário ali na data da migração do plano. Ele decidiu ficar 20 anos recebendo recurso. Então, o que acontece? Ele, no início, tem 35, 35, 30 e tal, mas a partir do 10º ano até o 20º, ele já fica com uma alíquota de 10%. Quando você faz a média, já deu 17%, que é inferior aos 22, 23, 24%, que ele paga no progressivo hoje no PBB. Mostrando que a permanência no plano ele é beneficiado quanto mais... Traz vantagem. A vantagem tributária é do tempo de permanência do plano. Agora, vamos pegar uma pessoa aqui, por exemplo, que já tem 6 anos de tempo de permanência no plano. O dinheiro já tem 6 anos de permanência no plano. Então, ele é um ativo, ele contribuiu e só daqui a 6 anos que ele vai começar a fazer uso do recurso. Vai começar a pegar o recurso. Então, ele já entra numa alíquota ali de 20%, que já é inferior aos 23%, 24%, que é uma alíquota normalmente efetiva ali na parte do imposto de renda progressivo, né? E vai reduzindo. E se ele ficar os 20 anos, no final ele tem uma média aí de 11,5%, né? Então é claro que isso vai depender muito da dinâmica de cada um e vai permitir também, a gente colocou isso no regulamento, a ideia do regulamento CD é que ele tenha flexibilidade. Então, já pensando nisso, a gente trouxe uma outra flexibilidade para o participante, que é o fato dele poder suspender recebimento de benefício, né? Do mesmo jeito que ele pode escolher várias formas e acelerar ou permanecer no plano por mais tempo, também pode suspender. Então, por exemplo, o caso daquele assistido que está ali com 20 anos de recebimento do plano. É claro, né, que para a pessoa entrar em regime de benefício e pedir para suspender, é porque ela tem uma outra fonte de recurso. Sim. Que ela vai usar, né? Porque senão ela fica sem recurso para sobreviver. Mas a gente deu essa flexibilidade. Então, por exemplo, ali a pessoa não recebendo benefício, ela não está sendo cobrada em termos de imposto de renda e ela poderia, vamos pegar no pior caso, né? Ela poderia, no caso extremo, melhor dizendo, no caso extremo, ela poderia ficar 10 anos sem receber benefício. O dinheiro continua envelhecendo no plano? O dinheiro continua envelhecendo, fazendo aniversário. Quando ele fizer os 10 anos, a partir daí, ele cobra 10%. É uma opção. Então, a mensagem aqui é a seguinte. É claro que aqui traz uma complexidade. A gente vai ajudar nesse sentido, mas para a gente capturar de forma adequada esse benefício fiscal, ou essa realidade tributária que pode ser diferente, cada participante vai ter que tentar imaginar a sua realidade, em que momento vai aposentar, de que forma vai tirar o dinheiro, com que velocidade, para a gente poder estimar, né? Ter ali um único número que represente essa realidade. Para quê? Para voltar ali, a gente agora volta para o simulador 2. Sim. E aí a gente começa a mostrar, né, como a gente
A gente falou, como o simulador é cooperativo, então a gente olhando, né, do lado esquerdo tem toda a parte do PBB e a gente chegou ali num líquido, para que a gente possa capturar essas questões tributárias, um líquido de 25 mil. Esse mesmo líquido de 25 mil, como é que ele se comporta no CD? Então, a gente tem uma complementação bruta. A complementação bruta aqui, a gente está considerando que é o suficiente para, deduzido do imposto de renda, chegar ao mesmo líquido do PBB, né? Mas, obviamente, essa complementação, quando chegar na hora de você estar no PBB-CD, você vai definir como você quer receber, né? Então, é uma escolha. Esse valor aqui não está determinado por nenhum cálculo atuarial, né? É só para efeitos comparativos. Aqui é para efeitos comparativos. Não existe contribuição de assistido, porque a gente está falando de um plano que não tem contribuição de assistido. E aí a gente tem o imposto de renda, que aí eu acho que vem aqui para o que o Marcelo explicou, de que a gente tentar entender a alíquota, né? Tentando absorver essa vantagem, né? Esse participante aí, ele é um participante ativo, que só vai se jovem, aposentar daqui a 14 anos. 14 anos. Então, a gente poderia aqui trabalhar com a menor alíquota, tá? E aí, a gente começa a ver os efeitos do imposto de renda no recebimento. E por quê? Vamos colocar primeiro, Mari, se fosse igual, se fosse a mesma alíquota de... Vamos ver a alíquota aqui, que ele está... A alíquota de 23%, tá? Então, ele vai ficar numa alíquota de 23%. A gente tem aqui um imposto de renda de 7 mil. Para ele chegar nos mesmos 25.870, ele tem que tirar todo mês 33 mil reais da renda dele, né? Mas quando a gente está trabalhando aqui no regressivo, que é a possibilidade que se passa a ter no PBB-CD, a gente está trabalhando aqui com uma vantagem tributária, que é o fato de que ele vai tirar menos dinheiro para receber os mesmos 25.870. Então, só para fazer um resumo aqui, né? O que esse simulador está fazendo? Ele está pegando o PBB, essa pessoa no PBB ela teria um benefício esperado, né, de 45 mil. A gente vai tirando a UR, porque a FAP só complementa. Complementa, exatamente. Depois tira todas as contribuições que estão no PBB, mas uma vez ela indo para o CD, não vão ter. Exatamente. E tira também o imposto de renda de acordo com a tabela progressiva, porque é a única tabela que o BD admite. Isso. E aí, no final, apesar dela ter lá o 45 mil, em termos líquidos, ela tem 25.870. Exatamente. Aí, o que o simulador faz? Ele fala, bom, então vou fazer, para comparar um com o outro, eu vou fazer o seguinte, eu vou imaginar uma pessoa indo também para o CD e querendo tirar os mesmos 25.870. Perfeito. Aí ela olha para quanto ela pagaria de imposto de renda, e claro que ela pode ficar no progressivo e pagar os 20 e poucos %, ou ela pode ir para o regressivo, e aí vai ter toda aquela discussão do tempo do plano, como é que ela vai tirar o dinheiro. Mas imaginando, por exemplo, esse participante mais jovem, né, que tem um bom tempo aí até se aposentar, e considerando que ele conseguiria tirar esses 10%, alíquota, a optar pela regressiva, sim. A gente, já sabendo desse volume, a gente consegue estimar quanto seria a complementação bruta, ou seja, quanto cada mês ele deveria ir lá no saldo de conta que ele tem e tirar esse recurso. Para receber os mesmos 25. Para receber os mesmos 25. E aí, o que a Mari está trazendo, estou sem óculos, dá 28. 28.744. 28.744. Porque a alíquota está de 10%. Se botar outra alíquota, aquele bruto vai aumentar, né? E aí, para comparar, aí a gente faz o cálculo inverso, né? E vê, bom, se eu tenho aquela reserva de... Vou subir um pouquinho aqui. Subir um pouquinho. Se eu tenho aquela reserva de 7 milhões e 500 mil, se eu for dentro daquela rentabilidade que ele colocou lá no início. Lembrando que ele é um ativo, que ele tem 14 anos de contribuição, ele partiu de um saldo inicial de 2.100 e ele tem aqui, nesses 7 milhões e 500 ao se aposentar, as contribuições vertidas durante os 14 anos, que é o que ele projetou lá de atividade, Sim. porque ele está usando a mesma data de elegibilidade. Se ele postergasse, esses efeitos seriam maiores, e a rentabilidade, porque a gente está trabalhando juros sobre juros. Exato. Juros, né? Então, a gente fez esse cálculo inverso. E aí a gente vê o tempo de recebimento estimado para comparar. Porque no BD, a gente sabe que o rendimento é
vitalício. O benefício é vitalício. Quanto seria no CD? Nesse caso aí, deu indeterminado. O que está querendo dizer com esse indeterminado? Significa que, com essa quantidade de dinheiro e com a rentabilidade que foi colocada, ele conseguiria receber esse dinheiro indefinidamente, porque é como se ele estivesse só tirando juros. Não está tirando o principal. Ele não está tirando o principal, né? E por que isso acontece? Porque aqui a gente está tendo um benefício fiscal, um tributo que ele está pagando, né? Significativamente inferior ao que ele está pagando no progressivo. São 12% ao mês. Mário, a gente está com um tempo um pouco exprimido, então eu iria para o caso do assistido. Então, eu vou fazer o seguinte, então, enquanto aqui, eu vou fazer um comentário aqui. Fazem os comentários, eu vou aqui, eu vou entrar aqui no meu e-mail. Eu posso fazer um comentário então, Rodrigo? Claro. Enquanto a Mari arruma aqui hoje, infelizmente, a gente está com um tempo bem curto, né, em termos de aluguel aqui do nosso espaço, né? Então a gente vai ter que terminar a nossa live 12:30. O que acontece? A gente tem recebido uma série de perguntas e é ótimo que a gente tenha essas perguntas, porque não só do simulador, mas perguntas outras a respeito do processo, porque a gente está próximo do processo. Sim. Né? Então a gente vai gravar um vídeo e a gente disponibiliza o vídeo. Agora está mais fácil de gravar vídeo, então a gente vai gravar um vídeo. A gente disponibiliza esse vídeo para todos os participantes com essas respostas aqui, para não deixar ninguém até porque eu já vi aqui as perguntas, tem várias perguntas que são muito boas e vale a pena a gente, nesse momento... A gente pode incluir no FAQ também essas perguntas. A gente está colocando no FAQ. A gente grava, eu acho que a gente vai dar a resposta, né? E é todo o material, todas as perguntas Mas que a gente muitas perguntas aqui eu já adianto, algumas perguntas aqui que são de rentabilidade, né? E qual é a rentabilidade que eu uso? Aí eu sugiro fortemente que vejam o vídeo do Léo, o vídeo lá, nosso diretor de investimento, que trouxe um arcabouço aí bem robusto de por que a gente deveria utilizar determinadas taxas e não outras, né? Faz sentido usar 2%? Faz sentido usar 3%? Talvez não faça sentido e ele explica por quê. E lembrando que a rentabilidade considera também depois de aposentado, que o dinheiro continua rentabilizando. Então não é rentabilidade, não é só para acumular o saldo. Exatamente, não é uma fotografia que depois... Mas vamos lá, já conseguimos. Eu já entrei aqui também num outro participante de teste. Aqui é um participante de perfil aposentado, né? Ele tem sua reserva de imigração. E aí, ele também tem a tela home, ele também vai ter a mesma ferramenta, só que a gente muda um pouquinho, né? Então, aqui a gente está falando de uma pessoa que tem aqui um benefício de 80 mil, uma complementação de 80 mil, é um aposentado de 72 anos, é a idade atual dele. Obviamente, a data de aposentadoria não é projetada, é a data que ele se aposentou, né? O benefício dele, aqui a gente, para fins comparativos, a gente não tem condição dele escolher o valor do benefício, então é o benefício que ele realmente recebe, mas ele pode trabalhar com a rentabilidade. E aqui o efeito da rentabilidade ele vai ser, como o Rodrigo falou, depois na evolução do saldo até se esgotar esses recursos. Não nesse momento zero, porque nesse momento zero é efetivamente o que ele migrou. Tá? Então, aqui nosso comparativo é do momento zero. Então, quando a gente comparar, a complementação bruta dele é 80 mil, né? Ele tinha uma UE, um INSS de 6.500. Então, quando a gente está falando de salário de participação, que é a base de cálculo das contribuições, ele é a complementação mais a UR ou INSS. Né? Eu tenho as contribuições de assistido, então aqui também, né, eu estou falando, ele tem 72 anos, né, os efeitos das contribuições, tá? Quais são os efeitos das contribuições e o valor do imposto de renda para se chegar ali. É muito similar ao do ativo, né? A diferença está mais na tela anterior. Essa parte ela é praticamente igual. Exato. Ele tem aqui uma alíquota. Ou seja, ele tem 80 de salário de participação, né? Mas no final ele está levando, em termos líquidos, 50.368. Isso. Aí, qual é a alíquota que a gente está usando ali? A gente está usando aqui uma alíquota, né? E aí, olha que já tem o efeito da dedução por idade, a gente está usando uma alíquota de 24%. Não, mas na outra, Mari. Bom, aí na outra,
né, é importante dizer que para o assistido, a gente sempre está trazendo por default a alíquota de 35%, que é a maior alíquota, caso ele escolha pela regressiva. Né? Então, se a gente trouxesse aqui o efeito... Mas, colocando 25%, se ele ficar 10 anos, né? Naquela... 10 anos, naquele seu exemplo. Naquele exemplo. Ele tiraria, então, ele teria... Aí entra uma comparação, né? Ele teria 20 anos tirando... Né? Então, no BD, vitalício, 50 mil. No CD, nessa expectativa, considerando 10 anos, né? Então, se está dando 20 anos ali, já faria até sentido ele considerar um valor de essa é a grande maior. Dificuldade, né? Porque você vai mudando, aí aumenta o prazo, por isso que a gente não colocou um valor fixo ali. Mas então tem esse ajuste ali nessa parte tributária que é importante, mas a ideia aqui do simulador é exatamente comparar tempos, né? Porque agora eu estou fazendo uma comparação econômica entre os planos. Eu tenho uma perspectiva vitalícia de receber 50, na outra eu estou com uma expectativa de receber 50 por mais 20 anos. Né? E aí, é claro, se a rentabilidade aumentar... Aumenta o tempo. Aumenta o tempo. Né? Se ele tirar menos, porque aí, como ele vai poder escolher como ele quer tirar, aqui, de novo, né, é comparativo. Mas a gente pode estar falando que essa pessoa, de repente, ela não vai tirar agora, ela vai tirar, vai esperar 10 anos para tirar. Mari coloca a isenção do imposto de renda, que é um ponto... O que aconteceu aqui, né? Quando coloca isenção de imposto de renda, o salário do BD ele aumenta, né? O salário líquido do BD aumenta porque o imposto... E aí você reduz um pouco o tempo de recebimento do outro lado, né? Então, gente, basicamente a ideia era apresentar o simulador. A gente está divulgando isso na sexta, né? Então o pessoal vai se divertir no final de semana e semana que vem ainda tem feriado também. A gente aqui está à disposição, obviamente, para tirar todas as dúvidas. Vocês perceberam que o simulador ele tem um nível de complexidade, a gente sabe disso, a gente reconhece. Por outro lado, era a única forma que a gente tinha de capturar essas questões, tanto de complementação e de imposto de renda, né, de contribuições, né, que tem que ser pagas e do imposto de renda. Então, no nosso entender, ficou um simulador com a complexidade no máximo suficiente, né, respeitando aí o princípio que a gente queria de ser simples e poder explicar. Mas a gente reconhece que muitos participantes vão ter dificuldade de utilizar. A gente está à disposição, a gente vai fazer dinâmicas com os participantes para explicar, para ficar próximo, né? Mas também podemos fazer o atendimento agendado, individual, também, caso... Pode ser presencial lá na FAPES, pode ser online, né? Então, a ideia é que todo mundo consiga, com calma, utilizar esse simulador, fazer a sua simulação e ver qual é a melhor decisão para ser tomada, né? E lembrando que o valor que vai aparecer agora, né, no simulador é o valor que a gente já apresentou lá em dezembro, né? Não o valor de reserva de imigração, não é o valor atualizado. Ele está atualmente no site hoje, no portal do serviço, né? Que foi aquele que a gente disponibilizou para que fosse usasse no simulador 1. Só para não ter a confusão, né? Mari, quando é que a gente divulga? Bom, a gente vai divulgar hoje, na parte da tarde vai estar disponível, então a gente vai soltar uma matéria com um link, né? E aí todos os participantes vão poder começar a usar. E a gente tem depois a atualização dos valores, né? Esse simulador já capturando a data do cálculo de 31 de janeiro, só no dia 4 de maio, que é quando a gente vai definir. Ótimo. Acho que vale lembrar, Marcelo, que esse simulador vai ficar no ar, disponível, para as pessoas já irem se familiarizando de hoje, dia 17 de abril, até o dia 28 de abril. Isso vai estar divulgado na nossa comunicação, vai estar... Por quê? Porque nos 2 últimos dias de abril, ali a gente tem 29, 30 e mais ali antes do dia 4, e fazer a atualização do valor de 31 de janeiro. A gente vai ter que tirar do APA da carga com os valores novos. Isso, para não dar problema... Chance de ter erro na hora de carregar as informações. E assim, a gente não pode estar mexendo no sistema, dando essa carga enquanto as pessoas estão usando, né? Então... Claro. A gente vai tirar por 2 dias, depois ele volta para o ar no dia 4. Então, ele fica de 17 a 28. Vamos estar próximos. Quem tiver dúvida, a gente vai fazer essas dinâmicas. A gente vai gravar um vídeo para responder as perguntas que estão aqui. E já temos uma live marcada no dia 30 de abril para falar da jornada, que é o complemento disso tudo. E aí continua com essa parte toda de tirar as dúvidas, né? Esse é um momento... Estamos chegando próximo ali da data, né, importante.
Então a ideia é tirar dúvidas, ficar bem próximo e fazer mais uma vez um convite para vocês irem no site da FAPES, verem os pontos que vocês têm mais dúvida, procurarem a gente, buscarem o FAQ, verem os vídeos, como se informarem. Falou, aproveitar o feriado para maratonar os nossos conteúdos. Maratona. Ele assiste em velocidade 2,65. Não sei se é uma dica, mas... Mas, gente, até a próxima e obrigado por tudo. Obrigada. Um abraço.